Boas obras, vou falar sobre ajudar o próximo, tá? A Bíblia, no Salmo 41, Salmo do rei Davi, fala sobre acudir o necessitado. Isso é uma coisa muito importante. E aqui eu quero te trazer os benefícios que a Bíblia relata através do rei Davi, sobre os benefícios de quem acode o próximo. Só que assim, a primeira coisa que você tem que entender que as boas obras são originadas pelas pessoas que foram salvas por Deus. Então Deus tem um plano na sua vida, ele te dá uma fé salvadora, ele te salva, tá? E aí, a partir do momento que você é salvo, e se você é verdadeiramente salvo, você produz boas obras. Marcelo, então tem gente que não é salvo e que produz boas obras? Sim. Você fazer boas obras não quer dizer que você é salvo, né? Para nós, cristãos reformados, nós acreditamos que somos salvos por entregarmos a nossa vida a Jesus Cristo, né? E a Bíblia fala em Efésios: pela graça sois salvos. Quando ele diz pela graça sois salvos e continua explicando, para que ninguém se vanglorie, para que as pessoas não acreditem que é por causa delas, que é por causa do que eu faço que Deus me salva, que não, salvação é dom de Deus, é uma graça. Pela graça sois salvas, de graça, sem merecer. Deus vai lá e te salva. Deus vai lá e te salva mesmo sem você merecer. Essa que é a obra da cruz, Jesus Cristo na cruz se entrega sem eu fazer nada, sem eu merecer, para que eu fosse salvo. Só que a partir do momento que eu sou salvo, eu sou impelido a fazer a boa obra, tá? A boa obra de Cristo, a ajudar os necessitados. No meu ponto de vista e do ponto de vista do Marcel, devemos ajudar as pessoas, devemos ajudar muitas pessoas, mas ajudar de uma forma inteligente para que a pessoa saia daquela situação vulnerável e consiga ir para uma situação, ele saia daquele lamaçal e ele possa realmente estar na rocha e criar um alicerce na rocha para que ela seja autossuficiente, para que ela não precise mais depender dos outros. Eu acredito que nenhum ser humano gosta de depender dos outros. Nós gostamos de ter uma interdependência a partir do momento que a gente é dependente, tá? Saindo um pouquinho da Bíblia e trazendo um outro conhecimento. A partir do momento que você é independente, você se relaciona com outras pessoas e causa uma interindependência. Mas ser totalmente dependente não foi para isso que o ser humano foi criado. Por isso temos que ajudar as pessoas, seja com alimento, seja com treinamento, para que as pessoas possam ter emprego, para que as pessoas possam se sustentar, elas possam sobreviver, ajudar elas a superarem situações difíceis de doença, de situações de enfermidade, para que elas possam cuidar da própria vida, elas possam seguir e ter orgulho. E nós devemos ajudar sem esperar nada em troca. Você já tem essa vida maravilhosa, cheia de bênçãos de Deus, se você está me assistindo, você tem um celular, se você está me assistindo, você tem um computador, você tem internet, muitas pessoas não têm, e nós temos que ajudar as pessoas, tá? Simplesmente porque nós fomos agraciados com muito mais. Ah, mas eu queria ter muito mais. Lógico, eu acho que você tem que olhar para cima, que você tem que ter um patamar acima, mas tem muita gente abaixo de você, e muita gente querendo ter o que você tem, tá? E aí você não tem que dar o que as pessoas, você tem que dar o que elas precisam, para que elas possam realmente organizar a vida delas, superar as dificuldades e fiquem num patamar, como eu falei, alicerçado na rocha, que é um termo muito usado na Bíblia para Jesus Cristo. E aí eu queria dizer que, lógico, não adianta você fazer caridade e achar que Deus vai te salvar. Não é isso que eu acredito e eu tenho que deixar isso bem claro. Na Bíblia diz que você é salvo pela graça de Deus e para que ninguém se vanglorie. Porque da soberba, né, do orgulho, precede a ruína. Então, eu não fui salvo por Jesus, não fui salvo por Deus, porque eu fui bonzinho, porque eu mereci. Simplesmente porque Deus me escolheu, e aí eu não consigo entender os planos de Deus, derramou a graça sobre mim, eu aceitei a Jesus Cristo, o sangue dele me lava dos meus pecados, e aqui estamos nós. Mas o rei Davi, ele fala que a partir do momento que você acode, eu estou aqui, bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Então, o que isso significa? Que apesar de você não ter merecido, né, você não ter merecido ser salvo e você ter sido salvo, a partir do momento que você faz boas obras, né, porque não existe a boa árvore dá frutos. Então, a partir do momento que Deus coloca a mão sobre você, que Ele te salva, dali em diante Ele espera que você gere frutos. E todas as pessoas que são salvas, elas fazem a boa obra. Então, eu vou trazer para vocês aqui uma outra linguagem, né? Porque está em
em Almeida, revista e atualizada, né, que eu trouxe, eu vou trazer aqui só para fazer algumas explicações, tá? Bem simples. Felizes são aqueles, na linguagem atual, felizes são aqueles que ajudam os pobres, pois o Senhor Deus os ajudará quando estiverem em dificuldade. Então você que tem, tá? Eu acho que nós não devemos ajudar o próximo para receber algo em troca. Não, eu ajudo de coração. Porque na verdade a paga de quem ajuda, e ajuda em silêncio, não conta para ninguém, faça o teu papel, as pessoas não se vangloriem por ajudar, porque aliás é assim que Deus diz que vai te recompensar. Porque a verdadeira paga, tá? A verdadeira paga, a verdadeira recompensa está em ver uma pessoa ser ajudada, sair de onde ela estava. Ela não precisa nem saber que foi você. Mas eu penso assim, eu tenho que cumprir o meu papel. Esse é o meu altruísmo, essa é a minha missão como cristão. Ajudar pessoas, transformar vidas. Então ele está aqui, mas ele diz, são felizes, bem-aventurados. Então normalmente nós somos felizes, nós só somos recompensados por uma alegria que vem de Deus, mas ele já diz aqui, complementa. Mas os ajudará, Deus os ajudará. Então se você tiver em dificuldade, Deus não está falando que você não vai ter dificuldade, Ele está falando que você vai ter dificuldades. Você não é para você procurar dificuldades, é que dificuldades vão acontecer nessa vida, mas Ele vai estar lá para te ajudar, porque você faz boas obras, porque você acolhe o necessitado, porque você ajuda. E quando ele fala pobres aqui, pode ser pobres em diversas áreas. Pode ser pobre em relacionamento, pode ser pobre em saúde, pode ser pobre em dinheiro, pode ser pobre em alimento, pode ser pobre em diversas áreas, tá? Pessoas que têm necessidade. O Senhor os protegerá, guardará a vida deles e dará felicidade. Aqui diz na terra prometida, mas é nessa terra. Deus te dará felicidade, Deus guardará a sua vida e te protegerá. Então, novamente, ele afirma, o rei Davi, inspirado por Deus, ele afirma aqui, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, ele afirma que você será protegido, você será guardado e ele te dá alegrias ainda nessa terra. Mas não é que você não terá aflições, porque Jesus Cristo falou, nessa vida haverá aflições. Então, Jesus não te prometeu que não vai ter dor, mas ele te prometeu que ele vai estar do teu lado, que ele vai te acudir e que um dia você vai para a glória com ele, né, por causa da sua salvação, aonde não haverá mais dor nem lágrima, tá? Então, mas Deus fala, aqueles que fazem a boa obra, aqueles que foram salvos por mim, aqueles que e com isso fazem a boa obra, serão protegidos, terão sua vida guardada e terão alegrias nessa terra. Novamente, ele fala sobre proteção. No versículo 2 ainda, ele fala sobre proteção, que ele não te entregará aos seus inimigos. Não te entregará aos seus inimigos. Outras versões, não deixará na mão dos seus adversários, mas aqui novamente ele fala sobre proteção, sobre pessoas que não querem seu bem, que ele nunca te deixará à mercê de pessoas que não querem o seu bem. Ele sempre vai te proteger e vai te desviar de todo o mal e das setas inflamadas do inimigo. Então a gente sabe que, aliás, existe o verdadeiro inimigo, o inimigo de nossas almas, né? Um ser que foi orgulhoso, que foi soberbo, que caiu, que desceu do céu, porque ele se achava mais importante do que Deus, mais importante do que a humanidade, e ele tem ódio da sua alma, e Deus vai te proteger, porque você é salvo, e porque você faz a boa obra, você faz aquilo que Deus mandou você fazer. E por fim, terminando aqui no 3, tá? Quando estiverem doentes de cama, o Senhor os ajudará e lhe dará saúde novamente. Então eu mudei aqui a versão para trazer talvez uma compreensão maior para quem está assistindo. E ele fala que ele trará saúde novamente quando você ficar doente. Ele não falou novamente que você não vai ficar doente, que não haverá doenças, que não haverá dificuldades, mas ele irá restaurar a sua saúde. Como é que você faz para poder usufruir de todos os benefícios de Deus? Todos os benefícios que o rei Davi colocou aqui. Primeiro você tem que ser salvo, tem que vir uma fé salvadora e entregar sua vida a Jesus Cristo. Então se você sente no seu coração que você aceita Jesus Cristo, que você quer proferir e falar, eu entrego minha vida a Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador, nesse momento, se isso vem de Deus e o Santo Espírito dentro de ti, dentro do teu coração, te faz confessar a tua crença em Jesus Cristo, você se torna salvo. E a partir do momento que você está salvo, você faz boas obras. Para isso, continue em oração. Leia a Bíblia, ore, converse com Deus, peça forças, porque diz também a palavra de Deus que aquilo que eu não gostaria eu faço, mas aquilo
aquilo que eu não quero eu faço, e aquilo que eu deveria fazer, o que é o bom, eu não faço. Ou eu faço muito rápido o que é mal e retardo aquilo que é bem. Por quê? Porque o nosso espírito, a nossa alma, ela é pecaminosa. E nós precisamos da misericórdia de Deus para sermos salvos, para agirmos da forma correta. Então, ore a Deus, busque sabedoria, busque capacidade, peça a Deus que te dê forças, que você supere tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que te impede, para que a vontade dele seja feita na sua vida, para que você possa ser usado por ele e ser bênção na vida de tantas outras pessoas. Porque eu tenho certeza, seja num abraço, seja numa palavra, seja com alimento, seja com roupas, seja com educação, seja pagando um curso, você tem muito para ajudar, porque desde um ato simples, um bom dia que você dá para alguém, pode ser tudo que a pessoa precisava para mudar a vida dela. Então, haja na boa obra de Deus. Que Deus abençoe. Obrigado por ter ficado aqui comigo. Parabéns por ter estudado a palavra de Deus. Feche os olhos e ore comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por esse momento, que leitura da Tua palavra, esse momento que nós pudemos ouvir a Tua voz, ó Pai, que eu possa ser sempre utilizado quando for falar de Ti, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, para que a Tua verdade, não a minha, seja dita, ó Deus, e conhecimento e sabedoria seja derramada a todos aqueles que escutarem esses vídeos, escutarem essa mensagem, Senhor. Que a Tua vontade seja sempre feita e não a minha, ó Deus. Que os Teus sonhos imperem em nós. Aquele que está do outro lado, ó Deus, que Tu derrama uma bênção sem medida. Se ainda não foi salvo, que Tu alcance. E que Teu Santo Espírito, ó Pai, o encha de graça e paz e salvação em Cristo Jesus. Senhor Deus, derrama uma bênção especial, ó Pai, a todos que vão escutar essa mensagem. E que possa ser alcançada por muitos, ó Deus, conforme a Tua vontade para a glória do Teu reino. Em nome de Jesus, amém.